Você como mulher, você se sente representada na política, no mercado de trabalho, enfim, na sociedade? A média de ocupação feminina dos cargos eletivos no Brasil é hoje de 14%, uma das mais baixas do planeta. No mercado, somos 43% da população economicamente ativa. E nesse contexto, qual a importância da representatividade feminina? Esse é o nosso assunto do Roda de Mulheres de hoje. Olá, está começando mais um Roda de Mulheres e a nossa pergunta de hoje é a seguinte: por que nós mulheres somos mais da metade da população brasileira e mundial e mesmo assim temos pouca representatividade? E as nossas convidadas de hoje, Selma Santiago, diretora do Teatro José de Alencar, e também Rafaela Santana, executiva de atendimento de uma empresa aqui de Fortaleza, que veio conversar, debater, discutir justamente sobre essa temática, né, a representatividade. Tem um dado que eu tinha visto, né, que 170 anos é o tempo estimado para que as mulheres consigam se equiparar aos homens em relação a salários, representatividade, né? Então, 170 anos ainda é muito tempo, significa que a próxima geração ainda vai ter esse mesmo problema de hoje que a gente tem, né? Que é a falta de representatividade, na verdade. Eu queria saber como é que vocês se colocam nesse contexto, né? Vocês são mulheres empoderadas, estão à frente de cargos, à frente de cargos de liderança. Como é que vocês veem essa representatividade feminina? Eu acho, começando pelos 170 anos, né, eu acho interessante, porque daqui ou quando começou essa contagem dos 170 anos, a sociedade já vai ser outra. Será que haverá mesmo eu já começo questionando esses 170 anos. O pensamento já vai E que ele ser muda, outro. na verdade, isso foi um dado de né? 2016 e que representou um retrocesso de 52 anos em relação ao que se estimava em 2015. Né? Então, é um dado que ele vai mudando à medida, cada ano ele é um. Cada ano é um e cada ano a sociedade muda. Então, nós não podemos dizer que daqui a 150 anos a sociedade vai ter a mesma expectativa. Uma coisa interessante que eu ouvi uma vez da Rosa da Fonseca, que né, ela e a Maria Luísa criaram a União das Mulheres Cearense nos anos 80, na década de 80 e que eu ouvi uma coisa muito interessante na fala delas, e que eu também, só para jogar debate aqui, né, para a gente pensar nesse assunto, que dizia o seguinte, a fala dela diz o seguinte: nós lutávamos pela igualdade da mulher no mercado do trabalho. Depois nós pensamos, nós estamos querendo que a mulher ocupe o mesmo lugar do homem no mercado do trabalho ou existe um outro papel dentro disso que não seja o mercado? Então aí eu até pergunto, qual é a nossa representatividade? O que é que a gente realmente quer para daqui a 150 anos? A gente quer estar igual no mercado de trabalho ou a gente quer um outro lugar? Quem é a mulher daqui a 150 anos? Né? E isso daí me fez refletir sobre o que nós somos hoje, daqui a 150 anos, e o que é que nós somos hoje, o que é que nós queremos? Queremos ser mulheres iguais aos homens no mercado de trabalho ou queremos ser mulheres que somos diferentes dos homens no mundo? Que basicamente temos as nossas diferenças. Acho que queremos nosso reconhecimento dentro também do mercado de trabalho, na nossa política, vida. E a gente nas poder, outras frentes exatamente. Verdade, E poder tá ter controle isso, né? também. A gente está buscando isso. E temos também esse nosso controle, que a gente estava conversando, inclusive, que, por exemplo, algumas decisões nossas, inclusive de corpo, não são tomadas pelas mulheres. Às vezes os homens é que precisam tomar essas decisões. Estava até colocando a questão da mulher, que quando vai ter que fazer uma cirurgia para fazer o ligamento, ela tem que pedir autorização ao marido, porque ela não decide sobre o corpo dela. Então, assim, é uma questão que é até mais profunda, né? Isso é interessante colocar, porque acredito nos últimos 20 anos é que a mulher conseguiu, né? Foi em 92, 87, por aí mais ou menos, que a mulher conseguiu de fato
que ela pudesse fazer essa ligação, né? Mas por que é consensual? Porque o casamento é feito por duas pessoas, isso que é o mais interessante. Feito por duas pessoas, mas ela não pode decidir pelo próprio corpo, ela tem que decidir pela união. Então, os dois é que precisam decidir se vão ter ou não mais filhos. Isso é um ponto bem, eu acho, primordial para a nossa vida, principalmente para mulheres que decidem ter ou não ter filhos, né? Como assim? Eu preciso de um parceiro para decidir se eu quero ou não ter filhos. Pois é, mas uma coisa é você conversar com seu marido em casa e dizer, será que a gente quer realmente ter outros filhos? Outra coisa é a participação dele, ele ter que assinar um papel dizendo, você ele tem que assinar um papel? Tem que assinar um Ele tem que papel autorizar. para poder Você tem que ter uma autorizar. autorização escrita Ah, do não, marido. não sabia dessa parte, não. É bizarro, né? Você pensar que em pleno século XXI você precisa da autorização do seu companheiro, marido, enfim, para que você possa Para decidir se você quer ou não gerar uma outra vida, ter um Mas novo peso. a questão da igualdade também se dá com a questão salarial também. Né? Porque às vezes você tem a mesma profissão que o homem, você tem o mesmo horário de trabalho e tal, mas o teu salário é menor. Acho que a luta também é por isso também, na igualdade nesse sentido, entendeu? Não é que você queira ser, a briga seja totalmente de ser igual ao homem, porque as pessoas sempre comparam a igualdade na questão da força, da questão, mas a mulher sensível, a mulher, né, questionável também. Mas essa questão salarial também é uma questão assim que é absurda. Você saber que tem mulheres competentes, que são executivas, que tem cargos de que liderança. tem de liderança muitas e, no vezes, entanto, mais competente tem uma formação muito maior, inclusive, do que o homem, e estando no mesmo cargo ganha menos, né? Mas é porque os grandes executivos, e talvez você até que trabalha com grandes executivos, são homens. Então, como é difícil. Ainda é da geração Ainda é da antiga. geração que reconhece a competência, podemos dizer assim, né? A efetividade num homem, numa mulher, não vê essa mesma competência. Então, enquanto esses grandes executivos, enquanto as mulheres não estiverem nesse poder de decisão, de reconhecimento, numa instância de reconhecimento que é essa que dá o salário, que contrata. Ou seja, a representatividade. A representatividade. Eles Mas vão acabar o nosso fazendo essa lugar, diferença. o nosso lugar na sociedade, ele foi imposto há séculos atrás, né? O que a mulher seria. Então, nós já temos um ganho, com toda certeza. Se nós olharmos na época que estudávamos ainda, é muito diferente do que já está imposto hoje profissionalmente. Então, você mudar a mentalidade de um grande executivo desse, de ter... Eles já até agem de forma diferente e receber, sim, uma mulher como executivo. Na verdade, eu acho que hoje em dia meio que se sentem obrigados, né? Porque se você tem uma empresa hoje que a representatividade feminina é muito baixa, tipo, fica feio para a empresa, né? Em algum momento ele vai ter que quase se retratar para poder dizer, ó, a minha empresa, porque né, os vai filhos, os netos, aderir. Os próprios funcionários, as próprias gestões novas, elas já vêm com outra mentalidade. Então a empresa ela precisa se renovar, ela precisa mudar a mentalidade. Mas você acha que mudou, assim, por exemplo, assim, eu fico pensando, nós tivemos uma presidenta, né? Então, assim, será que as pessoas, elas se sentem à vontade de ser dirigida por uma mulher? Eu falo assim, entendeu? Eu falo até de mulheres mesmo, que às vezes se sentem assim. Como é que vocês veem isso assim? Porque eu vi no caso da presidenta, eu vi um certo preconceito até, discriminação. Se você for falar de grande massa, com toda certeza. Mas eu não tenho a menor dúvida, porque nós estávamos conversando sobre isso. Todo dia você mata um leão para provar para você mesmo que você é capaz. Que você é capaz. E se a não é nem para provar para Mas outras pessoas. eu sinto que existe essa briga nossa mesmo, da mulher, de estar sempre querendo provar que é boa naquilo. Que precisa. Que Parece sabe, que a gente precisa estar o tempo todo tendo que provar, como a gente também estava falando, que não é apenas um rostinho bonito. Aquela frase. Não somos apenas um rostinho bonito e nem precisamos ser feias para sermos competentes. Pois é, parece, né? parece que é muito ligada essa coisa da beleza com o fato de competência ou não, né? Mas é porque historicamente nós fomos formadas assim. Então, Sim. em algum momento, né, a gente tem que provar até para si mesmo que será? Porque acho que em algum momento, várias ou muitas mulheres passam nós também pensando mudamos assim, será isso que eu na realmente história? consigo fazer isso? Como nós fomos criadas para ter essa imagem, daí né? entra a importância também da E aí, representatividade. em algum momento, nós desconstruímos isso para poder ganhar um espaço e agora estamos reconstruindo
outra forma de mostrar o que seria a mulher hoje no mercado, o que seria a mulher hoje na vida, o que seria a mulher hoje na sociedade. Eu vejo muito a transformação de amigas minhas mesmo da faculdade, que eram de um jeito, hoje estão de outro, que você nem imaginava. Em termos aparência, né? Em termos físicos, em termos de o que eu quero mostrar para as pessoas. Hoje, por que não? Por que antes eu tinha que andar de cabelo amarrado? Por que eu não podia usar um batom? Porque isso era um símbolo muito forte e isso de fraqueza. É um ganho que a gente tem, né? Porque eu acho que a gente está numa linha histórica da representatividade da mulher na vida mesmo, né? A gente conseguiu votar, a gente conseguiu ter espírito, né? Antigamente, mas no começo ainda, as mulheres eram pessoas que não tinham acesso a determinados cômodos da casa enquanto estivessem os homens lá conversando. Mulher não podia chegar, mulher não podia falar, mulher não podia emitir opinião. E a que tinha opinião era bruxa, né? Porque na Idade não, Média emitir tinha opinião era bruxa, Eram bruxas que eram queimadas, né? Historicamente, aí conseguimos votar, conseguimos participar da decisão política do que está para fora das paredes da casa, que parece que era o universo da mulher, tinha que ser apenas a casa. Né? E para fora da casa era o homem que resolvia tudo. Conseguimos votar, conseguimos entrar no mercado de trabalho. Mas a nossa entrada no mercado de trabalho, a gente não pode esquecer que foi devido à guerra, né? Primeira e Segunda Guerra, que os homens iam para a guerra. Por necessidade, nós tínhamos que ser o esteio de família, tanto psicologicamente quanto financeiramente. Então, as mulheres adentraram o universo de trabalho, adentraram a profissões que eram ditas masculinas, invadimos fábricas e aí sim conseguimos... No Nordeste também é muito para poder estar nesse meio de trabalho, porque os homens morreram na guerra. E no Nordeste também tem esse quadro é muito bem parecido, porque assim, os homens precisavam sair, né? Precisam sair para conseguir o sustento da família, e as mulheres elas ficam em casa com seus filhos, cuidando, mantendo a casa. Por isso que há tanto matriarcado aqui no Nordeste, né? Exato. Né? E então, aí, como eu estava falando, aí nessa linha de evolução, eu acho interessante o ponto que nós estamos hoje, onde a gente está recuperando a feminilidade, que é que você estava falando, né? Precisamos, no sentido de ocupar mais espaços, em determinado momento da história, queimar sutiãs, né? De repente prender os cabelos, cortar os cabelos. Aí vem aquela confusão, feminista quer ser homem, não, feminista não quer ser homem, feminista quer direitos iguais. Simples assim, né? Muita gente pensa nisso. Só isso, muita gente pensa dessa forma deturpada, quando você fala, ai, fulana é feminista. Não, ela é feminista, não. Então ela é estranha. Ela é fora do padrão não aqui. É mulher, né? Primeiro começa daí. Não quer ser mulher, ela quer ela ser, não deve ela nem quer usar ser homem. Ela quer eu não ser sei de onde homem, é olha isso. só. Não, a gente só quer direitos iguais. E essa coisa de somos mulher como somos e temos realmente todo o nosso potencial e somos femininas, isso é muito legal. Por isso que eu digo, nessa linha da história do feminismo, ela é muito interessante. Isso não nos torna fracas, nem frágeis, a ponto de exercer grandes lideranças, né? De estar à frente de grandes empresas. Por exemplo, uma mulher que se arruma também faz parte do nosso universo, né? Faz parte do universo feminino, e os homens, eles têm que entender que não é porque, por exemplo, você está arrumado, bonito, que você vai executar uma tarefa inferior. Mas, Camila, né? a gente está falando aqui de né? homem e mulher. O pior, eu acho, do machismo, né? Imposto pra gente, são as mulheres que têm esse pensamento. Para mim é o que mais me choca. Mais do que os homens. Mas na verdade, que vocês estão foi uma sentindo. construção, Mas né? É diferente. Você, na verdade, você tem que trabalhar. É tipo que nem a minha mãe. Ela fala isso, essas mulheres hoje só querem ser homens, mas na verdade aquilo ali foi uma construção na cabeça dela também. Sim, que você não vai conseguir mudar. Né? E que você conversando, ela vai respeitar, mas você não vai conseguir você vai mudar. conversando. E hoje, na verdade, minha mãe, inclusive, pensa algumas coisas. Você bota uma reflexão para ela e ela... queria ter vivido hoje. Mas eu não sei se vocês estão sentindo, assim, eu sinto um certo conservadorismo retornando, né? Eu não sei se vocês se apercebem disso também, ou não. Está muito claro, olha para o ministério todo desse governo. Não tem uma mulher. Onde está a representatividade da mulher no governo do Temer? Não existe, a representatividade gente. da mulher na política, então não, vai ser o nosso assunto do próximo bloco, porque o primeiro já acabou e a gente volta já já. Olá,
Olá, estamos de volta com o segundo bloco, hoje falando sobre a representatividade da mulher na política e no trabalho. Estamos aqui com a Selma Santiago, que é diretora do Teatro José de Alencar, e estamos aqui com a Rafaela. Rafaela. Pode chamar de Rafa. Bom, a gente terminou o primeiro bloco falando a respeito de como é que está a situação da mulher e hoje a gente começou a falar sobre a representatividade dela na política, né? Então esse é o nosso assunto agora do segundo bloco. Eu fico pensando, por que nós não nos dispomos mais a ocupar cargos políticos eletivos? Né? Eu não digo, por exemplo, como eu estava falando, nesse governo você não tem nenhuma mulher ministra, por exemplo. Então, isso reflete um pouco do machismo que impera no exemplo que podemos dizer que é a presidência da República, a direção do Brasil, e as pessoas acabam reproduzindo no dia a dia, nos seus trabalhos, nas suas relações sociais. Mas nos cargos eletivos, por que nós quatro aqui não somos candidatas a alguma coisa? Mas você não acha que isso está aumentando? Nisso, né? Eu sinto também que existe aí, por exemplo, a gente está vendo agora, temos uma mulher que vai ser candidata, né? A Manuela. Né? Assim, eu acho que essa coisa... A Marina, duas. Não, eu digo assim, temos duas mulheres. Sim, não, claro. Enfim. Por enquanto. Mas eu acho que é uma coisa muito, assim, é pequena ainda, né, em termos de representatividade. No Brasil é 13%, nós ocupamos apenas 13% dos cargos, né, eletivos no geral. E no mundo inteiro as mulheres ocupam 25%. Ai, Jesus, falta muito. Mas ainda temos mulheres aí também. Ainda tem, eu acho que nós vamos nós vamos ver, sim, a mudança. Eu não acho que nós não vamos ver, sim, até porque nós já estamos vendo. Mas eu acho que as próximas gerações, elas vão vir com isso mais natural. Porque o que hoje é estranho a gente estar falando de certos assuntos disso, porque isso devia ser normal, devia ser natural, você ter o seu lugar, você poder ser o que você quer, não porque você é homem ou porque você é mulher. Ou porque você é escola, né, porque que é a você figura central é capaz de a fazer gente aprende aquilo. Tudo isso. De acordo com a sua competência. Sim, se você é competente para fazer aquilo ali, não significa... Não é questão de gênero. É. Então, eu acredito, sim, que as próximas gerações vão vir, sim, com isso muito mais natural, como já estão vindo com mais natural com relação ao amor, achar que é normal você amar um homem, amar uma mulher, a mulher amar outra mulher, um homem amar outro homem. Então, paradigmas estão sendo quebrados, exatamente. Né? E é interessante que você estava falando no outro bloco, falando da ocupação cada vez maior dos espaços da mulher no ambiente do trabalho. Na política ele chega, muitas vezes chega a partir na sociedade, no ambiente do trabalho, saiu da casa, foi para o ambiente do trabalho. Eu acho que o próximo patamar é a política. Eu não acredito que como está hoje a situação do Brasil, a situação política do Brasil, eu não acredito que isso seja exemplo e nem acho que isso seja um reflexo do que está acontecendo na grande massa. Eu não acredito. Eu prefiro não acreditar. Seria muito triste. Porque, não, eu não acho. Eu acho que isso foi uma imposição, né? A questão de terem certos... Foi um governo que surgiu porque teve que surgir, então eu não acredito que seja a representação eleitoral mesmo da grande massa. Até porque que se empurrou para um golpe, né, gente? Até porque pra mim foi um golpe, né? Até porque nós somos em maioria. Se for falar em quantidade, nós ultrapassamos 50%. Se eu não me engano, somos 52 ou 54% da população. Mas esse pessoal que veio junto com essas mudanças de governo e tal, de forma quase que forçosa, né? Então, assim, eles vieram trazendo realmente esse atraso em termos de, por exemplo, muitas coisas que a mulher, que nós tínhamos conquistado, muitas coisas a gente está perdendo. Inclusive em outras áreas que não é só da mulher, né? Para não fugir do assunto mulher, mas em muitas áreas a gente está perdendo conquistas. O atraso é tão grande que até a representatividade da mulher também eles trouxeram. Mas eu acho que isso a partir da serve para dar força, né? Para quem está na frente, para quem está nesses cargos que tem um poder de voz muito maior, eu acho que isso dá força. Eu acho que a gente tem que aprender a isso para ter força, para continuar a luta. A gente deu um passo para trás para dar 2 para frente. Mas eu acho que respondendo à pergunta da Selma sobre, né, por que não estamos, né, nesses cargos, por que a gente não tem essa vontade, né, de dizer, rapaz, eu vou tentar mudar, vou me candidatar, me propondo como sendo uma mudança e uma voz feminina, né? E até para começar a ter essa representatividade que outras mulheres consigam também. Ela foi, eu vou também, né? Porque eu acho que falta isso. O primeiro, até porque as que entrarem no início, até as outras próprias mulheres vão, tipo,
não sei se eu vou votar nessa mulher, porque ainda tem essa construção tem o estigma de que eu acho que a mulher não vai dar conta, não. Inclusive, eu ouvia muita gente falando isso da Dilma. Ó, por isso que não deu certo. Era mulher, não ia dar conta. Um homem que tem que presidir, porque o homem que tem... Mas essa discriminação sei lá o quê, né? que eu falava anteriormente, entendeu? Nessa questão, inclusive, da presidenta que nós tivemos. As pessoas, elas se sentem incomodadas, às vezes, podem se sentir incomodadas, por estar sendo dirigida por uma mulher. Então, assim, vocês não percebem um pouco isso, não? Pois é, o pensamento machista, que aos poucos está sendo quebrado por esse paradigma. A gente sente isso não só na presidência, a gente sente isso no dia a dia. Né? Pronto, você é um cargo de liderança, você é diretora de um teatro, né? E você de um também equipamento cultural. Você sente essa discriminação? Eu não porque sei. é uma coisa mais ligada à cultura, então talvez não muito. Eu ia dizer, eu não sinto, porque é um ambiente cultural, um ambiente mais aberto pensamento para isso. ótimo. Inclusive, mais de 50% dos cargos de gestão lá do teatro são executados por mulheres. Né? Inclusive, a maior parte dos nossos funcionários, nós temos 4 zeladores, só um é homem, 3 são mulheres. Na coordenação técnica, quando eu entrei, tinha uma mulher, hoje o cargo é dividido entre uma mulher e um homem. A gente vai descobrindo as potencialidades de cada um, independente do sexo, ou da opção sexual, ou da preferência, orientação sexual da pessoa. Competência mesmo, na verdade, a gente vai pessoa. indo pela parte mais da competência, do conhecimento técnico, da habilidade. E aí é mais fácil trabalhar no campo cultural, né? No campo cultural a gente tem essa abertura, isso já se discute mais abertamente. É a proposta da cultura interferir na realidade, então quebrar paradigmas. Então, para mim, é mais tranquilo. Mas a Rafa entendeu? trabalha já no ambiente mais executivo, privado. Onde a liderança masculina, acho que ela impera um pouco mais. Impera, mas assim, eu não vou te falar que... Eu sempre fui uma pessoa muito impositiva, né? Então, até, inclusive, nos cargos de liderança mesmo. Hoje eu trabalho num ambiente que tem 50% ou um pouco mais, ultrapassa um pouco de 50% de um ambiente feminino. A minha equipe é toda formada por mulheres, então a lida com os clientes, os alto escalão, né, de executivos, eles acabam respeitando muito mais e preferem até trabalhar, às vezes, com mulheres. Não porque as julgam mais fracas, mas porque o pensamento é outro, o ouvir é outro, a linha de raciocínio é outra, entendeu? Então, assim, eu acho que até nesse próprio ambiente executivo... Sim, o ambiente executivo, ele tá... Eu acho que ele mudou muito do que eu comecei. Nessa empresa eu já trabalho há 8 anos, do que eu iniciei a hoje... Já é outra forma. Tem pessoas que eu trabalho, tem diretores que eu já trabalho há 8 anos. E o pensamento deles, o respeito deles é outro. Mas salvo dizer que a gente tem o nosso caminho é mais árduo para conseguir isso, né? A gente tem que usar de várias artimanhas para conseguir de outros tipos de diálogos, para conseguir esse espaço. Às vezes eu sou mais impositiva, né? Às vezes a gente tem que ter uma fala mais firme. Né, para poder porque às vezes você tem que se impor mais do que um homem. Com certeza. Um homem precisaria isso aí é uma verdade. Se o homem chegar, ele vai falar e ele vai ser ouvido. A mulher chegar, ela vai ter que rodear. Primeiro ela tem que rodear para poder chegar a ser ouvida. Hoje não. Mas por quê? Foram 8 anos. Um exemplo bem simples disso, assim, na prática do dia a dia. Eu fui comprar peixe para a Semana Santa, numa peixaria. E ficou eu perguntando... sobre aquele peixe, determinado peixe, e um homem do lado conversando amenidades. O vendedor prestou mais atenção no homem que estava conversando amenidades do que no eu que estava querendo comprar um peixe. Eu disse, gente, é porque ele está dando mais atenção ao colega dele, que é homem, falando de futebol. Depois ele percebeu e voltou a atenção. Eu senti naquele momento um momento de machismo explícito. Você estava invisível ali. Eu estava invisível. Então, isso é reproduzido no ambiente do trabalho, isso é reproduzido em vários lugares. E, às vezes, a gente precisa... Ei, moço, eu estou aqui. Precisa gritar, precisa falar mais forte. E a gente, além de ter que se impor dessa forma, a gente precisa ter uma autoestima absurda. Sim. Porque, por muito menos, né? Por mais você vai lá, bate na porta, leva uma porta na cara, leva um murro na cara, leva uma rasteira, leva tudo. E você tem que ter cada vez mais força para conseguir, para levantar e não deixar isso abalar. Isso eu acho que é uma das coisas que mais nos prejudica de chegar em certos cargos. E ainda tem outra questão da mulher também, né? Para quem tem filhos, a maternidade, né? Já ouvi várias mulheres relatando isso. Não, eu fui para uma entrevista de emprego, quando eu disse que tinha um filho,
o recrutador explicitamente disse, não, você não serve para o Um cargo. candidato a presidente falou sobre isso, né? Ah, pois é. Exatamente. Infelizmente, esse Deu candidato. razão aos empresários, porque a mulher, quando tem um filho, ela precisa passar alguns meses em casa, então isso é prejuízo. E a gente acabou falando aqui da representatividade da mulher e tal, mas ainda tem um outro lado que a gente não falou também, não abordou, que é sobre a representatividade da mulher negra também em todos esses campos, né? Tanto na política como no mercado de trabalho, que a mulher negra ela ainda tem um duplo preconceito, como disse a Crenshaw, né, lá, a autora, que ela até cunhou um termo para isso, que é quando você tem um preconceito sobreposto, né, que é a mulher e ainda é negra. E ela ainda é negra. Né? E se vem da favela, pior ainda. Vamos lembrar da Marielle. Negra, Da Marielle. pobre e mulher. É. Aí, Quer dizer, o exemplo da Marielle, que é uma coisa que me chocou muito, é que as pessoas usavam outros tipos de violência que também tão grave quanto, mas usavam como quem diz assim, olha, isso aqui é maior do que... Como é que você pode colocar, mensurar o tipo de violência, se um é mais violento do que a outra, tem mais representatividade do que... Sabe? Então, assim, as pessoas, elas estão viajando por uns caminhos, assim, que elas estão meio perdidas, eu acredito. As ideias, elas estão meio deturpadas, né? Assim, acho que a gente está num momento de unir ideias, de resgatar mesmo o que a gente vai querer para o futuro, principalmente no âmbito político. Está muito estranho, você olha para os candidatos, você diz em quem que eu vou votar, será que eu vou numa mulher, será que eu vou num homem, será que eu vou num partido tal? O que eu faço? Eu tenho que pesquisar mais para saber quais são os partidos que têm mais mulheres defendendo a minha causa. São partidos, né? Na verdade, que eles estão se quebrando. A própria questão da estrutura política brasileira está sendo muito questionada por muita gente, porque o que são partidos, a gente vota nas pessoas, é o presidente que manda sozinho, sabe? Isso aí é um ponto Tudo importante. isso é muito pois então, questionável. com essas indagações todas, acho legal, tipo, colocamos aqui, pensem, né, pensem primeiro antes de escolher o candidato, que a gente já tem aí Votem em mulheres. em cima, votem em mulheres sempre que que realmente tiver disponível. Mulheres têm forças Mulher para interessante. Nós estamos terminando o programa, né? Infelizmente, assim, o tempo é curtinho, mas eu gostaria que vocês, cada uma, falasse alguma coisa Rapidamente, para a que gente já tá estourando encerrar. o tempo muito. A Selma, depois a Rafa. Não, o que eu quero dizer é agradecer pela participação. Espaços como esses são interessantes e importantes exatamente para a gente poder mostrar o nosso valor, a nossa importância e para a gente poder melhorar e aumentar a nossa autoestima, porque só assim que a gente vai conseguir antecipar esses 150 anos. 170. 170. A coisa mais grave. E se unir sempre, né? Porque todas somos fortes e temos mais vozes também. Temos E mais somos vozes. mais fortes juntas. E ninguém quer ser melhor, quer ser igual e ser reconhecida pelos direitos. Isso aí, pelos você nossos, falou tudo. né? Eu queria agradecer a oportunidade, foi incrível. Eu acho que programas como esse, eles precisam mesmo existir, ter mais força, ter mais voz, podia ter mais tempo também, né? Ia ser mais interessante. Mas eu queria agradecer muito, foi maravilhoso estar na presença dela, que eu tenho um carinho enorme pelo teatro, que foi onde eu cresci. E é isso, meninas, contem com a gente sempre, vamos lá, vamos votar certo dessa vez. Vamos lá. Obrigada a vocês, gente, muito gente, obrigadíssima. Obrigada. E a gente fica por aqui, a gente volta na próxima semana com muito mais Roda de Mulheres para você. Até lá. Tchau.